Solução da prova da turma de Agro 2022. Neste vídeo vamos resolver todas as questões. Verifique qual foi as questões que você selecionou e observe as respostas. Começaremos com a parte de problemas de regra de 3. No problema 1, temos uma regra de 3 do tipo simples. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Observe que trata-se do mesmo armário. Significa dizer que para solucionar esse problema vamos montar a nossa tabelinha aqui organizando as grandezas. Muito bem, então lembrando que inicialmente são 4 marceneiros e eles fazem um armário, o mesmo armário, em 18 dias. E posteriormente eu quero saber quantos dias, ou seja, a pergunta é os dias. Quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então está aqui, nós temos aqui, vamos só fazer uma análise das grandezas. É o seguinte, você é o dono dessa marcenaria. Você tem 4 marceneiros e precisa fazer um armário em 18 dias. O dono da obra sugere que você coloque 9 marceneiros para trabalhar. Considerando esse pedido, a gente pode concluir que esse armário ficará pronto em mais dias ou menos dias. Aí você vai dizer, olha, se eu aumento os marceneiros, mais marceneiros, pressupõe, já que é o mesmo armário, todos têm a mesma força de trabalho, eu vou utilizar menos dias. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Ora, se elas são inversamente proporcionais, é só eu estabelecer. Vou pegar aqui como referência os dias, escrevo então 18 para x. E aí, claro, sendo inversamente proporcional, é só trocar a ordem dos marceneiros, igual a 9 para 4. Veja que podemos simplificar diretamente o 18 por 9. Isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Multiplicando cruzado, x vezes 1, 1x e 2 vezes 4. Então, x vezes 1 é x, 2 vezes 4, 8. Portanto, eu queria saber, quantos dias. Então, 8 dias seria a resposta dessa questão número 1. Na questão número 2, outra regra de 3 simples, temos 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Quantos dias 40 operários construiriam essa casa? Observe aí que nós temos as duas grandezas relacionadas. Bom, não se tratam de construir mais de uma casa, é somente uma casa, então só que em períodos distintos. Então, se eu tenho aqui 30 operários, eles construirão a casa em 120 dias. Agora, veja bem, se eu quero colocar mais operários, isto é, 40 operários, essa casa ficará pronta em mais dias ou menos dias. Não sabemos, chamaremos aqui de X, mas é só lembrar, você é o dono da obra, você está colocando pessoas para trabalhar, as pessoas têm uma força de trabalho. 30 operários fazem a casa em 120 dias. Se eu colocar 40 operários, isto é, mais operários, eu precisarei de mais ou menos dias, menos dias. Perfeito. Se são menos dias, então também são inversamente proporcionais. Então, operários e dias são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, você vai pegar e montar igualzinho que você montou anterior. 120 para x, estabelecer essa relação. A outra é só inverter. Igual, então, 40 para 30. Veja, podemos simplificar por 10 aqui, se você quiser. Eu posso simplesmente simplificar aqui por 10. Ficou 4 e 3. Posso pegar o 120 e o 4 e simplificar também. Por 4 agora, vai ficar 1 aqui, e aqui vai ficar 120 por 4, 30. Veja que isso é 3, aqui é 30, aqui é 1. Então, multiplicando cruzado, teremos x vezes 1 e 3 vezes 30. X vezes 1, x e 3 vezes 30, 90. Então, se nós colocarmos 40 operários, faremos a casa em 90 dias. Essa é a solução da questão. Próxima questão. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Veja, uma torneira, 50 litros em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Veja bem, não se trata de mais torneiras, então é apenas uma torneira e a única referência que ele fez aqui, que ele está dando em minutos, e ele quer saber em horas, claro, porque vai passar bastante tempo. Só uma torneira são 50 litros por 20 minutos, então quantas horas? Então podemos estabelecer novamente a relação entre os litros e o tempo.
Só para lembrar aí, né? Então temos aqui que são 50 litros e o tempo de 20 minutos. E ele quer saber então quanto tempo levará essa torneira para despejar, quanto tempo, a nossa pergunta, 600 litros. Ora, fazendo aqui, nós novamente teremos que se eu aumentar a quantidade de litros caídos dentro do tanque, ou seja, vai cair mais litros no tanque, é a mesma torneira, aberta na mesma situação, ela vai precisar de mais tempo. Então, mais litros, mais tempo. Isso é uma relação até que parece óbvia para quando você já tem essa ideia de vivência aí. Então, você abriu a torneira, caiu 50 litros, passou 20 minutos. Você quer que caia mais litros, vai passar mais tempo. Então, dessa forma, elas são diretamente proporcionais. Diretamente. Ora, se são diretamente, então eu posso estabelecer 20 para x e a outra simplesmente igual, mantém 50 para 600. Veja que nós encontraremos, aqui está em minutos, não pode esquecer. Então, podemos agora fazer a relação aí. Só mudar a cor aqui para a gente fazer os cortes. Olha, eu vou simplificar aqui primeiro por 100, ou por 10, aliás. Por 10, um lado e outro, posso fazer, não posso fazer 20 com 600, não poderia, mas 20 e 50 posso. Veja, eu cortei aqui por 2, por 5 e tal. Agora, observe, eu vou fazer a conta novamente. Normalmente aqui, ó, vai ficar assim, 5 vezes x igual a 2 vezes 600. Poderia simplificar mais se quisesse. No entanto, eu vou deixar desta forma para você ver como é que vai ficar. Então, terei 5x igual a 1.200. Então, x será 1.200 dividido por 5. Logo, o nosso valor será, então, 12 por 5 vai dar 2, sobra 2, 20 por 5 dá 4, sobra 1. Então, 240. Veja bem, estamos encontrando aqui 240 minutos. Só que ele quer saber quantas horas. Podemos responder, então, que 240 minutos é só dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Teremos, então, 240 por 6, teremos 4 horas. Então, em 4 horas, teremos aí o tanque com 600 litros de água. Na questão 4, na construção de uma escola, foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. 15 caminhões, 4 metros cúbicos de areia na construção da escola. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Não se trata de fazer mais de uma escola, é a mesma escola. Então, se é o mesmo trabalho, trata-se novamente de uma regra de 3 simples. Lembrando aqui que a relação são quantidade de caminhões e quantidade de areia. Então, são 15 caminhões, 4 metros cúbicos. Lembrando que a areia está em metros cúbicos, 4 metros cúbicos. Agora ele quer saber quantos caminhões. Então está aqui a nossa pergunta e seriam necessários cada um caminhão com 6 metros cúbicos de areia. Novamente, fazendo essa relação aí, vamos analisar. Você é o cara que contratou a obra. Os caminhões, eles levam 4 metros cúbicos de areia. Então você dispõe de 15. Mas aí alguém sugeriu uma outra empresa cujos caminhões conseguiu transportar 6 metros cúbicos de areia por viagem. Então, veja bem, está levando mais areia. Você acha que vai precisar de mais ou menos caminhões? Aí você fala, menos caminhões, porque cada um leva mais areia, vai levar o mesmo tanto de areia em quantidade menor de carros. Então, portanto, elas são inversamente proporcionais. Então, nós vamos ter só essas duas possibilidades aí para essa regra de 3 simples. Bom, se eu escrevo 15 sobre x, então, como são inversas, veja, menos e mais, então é só trocar a ordem da outra relação. Então, portanto, 6 sobre 4. Poderia simplificar, ou então poderia multiplicar direto. Simplificar o 6 com 4, ou 15 com 6, não poderia simplificar o 15 com 4. Então, vamos multiplicar direto. 6 vezes x igual a 4 vezes 15. Ora, 6 vezes x, 6x. E 4 vezes 15, 60. 6x será 60 dividido... x será 60 dividido por 6. Daí, o x será 10. Então, serão necessários apenas 10 caminhões de areia. Na questão 5, temos o seguinte. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede. Isso aqui é importante, uma parede.
E essa parede tem 35 metros quadrados. Então, 14 litros de tinta, 35 metros quadrados. Quantos litros serão necessários? Quantos litros de tinta são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Veja, uma parede. Então, temos 1 e 1, então não temos aqui. Só a relação que nós temos aqui são litros e metros quadrados. Então, vamos colocar aqui a nossa parede. Ela tem os metros quadrados, a parede. Vou colocar aqui a parede em metros quadrados. E o nosso aqui nós temos a tinta em litros. Então, são necessários 14 litros para pintar 35 metros quadrados. Agora ele pergunta quantos litros, ou seja, a pergunta está aqui, quanto de tinta serão necessários para pintar apenas 15 metros quadrados. Ora, novamente nós temos uma regra de 3 simples, somente simples aqui, então teremos o seguinte, se eu vou precisar de menos tinta, se eu vou precisar pintar uma parede menor, tá diminuindo aqui a parede, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de tinta? Se falar assim, poxa, a parede depende da quantidade a quantidade de tinta que eu vou usar depende do tamanho da parede. Se a parede diminuiu, a tinta diminuiu, então menos também. Observe que tem o mesmo sinal, não é porque é menos que é inverso, não. Quando os sinais são iguais aqui, eu tenho que elas são diretamente. Se os sinais fossem diferentes, como nós vimos em algumas, então elas seriam inversamente. Como são diretamente, eu posso estabelecer 14 para x igual a 35 para 15. Mas vejam que são proporcionais, são as tintas e a parede. Que a gente está relacionando direto, é como se nós tivéssemos trocado os meios, né, ou os extremos. Então vamos fazer a conta. Observe que aqui é possível, né, simplificar por 5, por exemplo, porque 35 e 15 são múltiplos de 5. Então vou fazer uma simplificação por 5. 35 e 15, ambos por 5. 35 por 5 vai dar 7. 15 por 5 vai dar 3. Então agora observe que eu poderia ainda simplificar caso queira o 7 e o 14. Ambos por 7. Esse aqui vai dar 1 e o 14 vai dar 2. Então aqui nossa conta ficou estabelecida. 2 sobre x, eu posso até repetir, 2 sobre x e 1 sobre 3. Agora eu multiplico cruzado. 1 vezes x igual a 2 vezes 3. E daí, claro, x vezes 1 é x e 2 vezes 3, 6. Portanto, eu precisaria de 6 litros de tinta. 6 litros de tinta. Então, essa seria a resposta da questão 5. Na questão 6, temos aí um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora, fez um percurso em 4 horas. Um percurso em 4 horas. Então, ele utilizou 60 km por hora e gastou 4 horas para isso. Quanto tempo levará aumentando a velocidade média para 80? Veja bem, como ele falou quanto tempo levará e não falou para quê, pressupõe-se nas entrelinhas do problema que é para fazer o mesmo percurso, só que agora com uma velocidade de 80 km por hora. Então nós já temos aí a nossa regra de 3 simples relacionando as grandezas velocidade e tempo. Então veja bem, a 60 km por hora o ônibus faz o percurso em 4 horas. Mas se ele aumentar a velocidade para 80 km por hora, vai fazer em quanto tempo? Essa é a pergunta. Então aí a gente faz essa análise. Ora, eu vou andar uma certa distância, um percurso aí, não falou quanto era, mas entre 2 cidades, por exemplo, eu levo 4 horas para fazê-lo a 60 km por hora. Se eu vou mais rápido, eu gastarei mais ou menos tempo. Se fala mais rápido, menos tempo, obviamente, pela vivência. Então é verdade essa situação. Como os sinais são diferentes, então são inversamente proporcionais. Logo, posso escrever 4 sobre x, que é onde está a minha pergunta, e como é inverso, eu vou apenas inverter a ordem aqui. 80 para 60. Daí, posso simplificar. Por exemplo, vou simplificar por 10. Por 10, tirei o 0, né? Não cortei o 0, simplifiquei por 10. Dividi por 10, deu 8 e aqui deu 6. Ora, mas eu poderia ainda fazer o 8 com 4. Vamos fazer então 8 por 4. 8 por 4 dá 2 e 4 por 4 dá 1. Então agora eu vou repetir 1 sobre x
igual a 2 sobre 6. Poderia, se quisesse, simplificar o 2 por 6. Vamos deixar aqui assim, ficar 2 vezes x, 2 vezes x, 1 vezes 6. Ora, 2 vezes x é 2x, 1 vezes 6 é 6. Como está multiplicando, eu vou passar dividindo 6 por 2. 6 por 2 é 3. Então, claro, se nós fizermos a 80 km por hora, levarei 3 horas para percorrer a mesma distância, ou seja, fazer o mesmo trajeto. Então é isso aí, essa parte regra de 3 está resolvida. Dê uma olhada qual foram as questões que você resolveu na sua avaliação e veja qual está certo.